Olá, tudo bem com vocês? Hoje a reflexão vai ser sobre livramento. Vocês já tiveram algum livramento? Porque eu já tive vários. Como Deus, Ele cuida da gente. Por várias situações, vou dar alguns exemplos. Acho que na estrada já foram uns 3, 4 livramentos. Sabe aquela situação que você sentiu de entrar no posto, às vezes coisa de 5 minutos, ou para ir ao banheiro, ou para comer alguma coisa, e aí quando você sai, tem um acidente. Deus, Ele nos livra, né? Ele muda a direção para nos livrar. Em várias outras situações também. Eu acredito que vocês já tiveram, né? Vários livramentos também, eu creio, porque Deus, ele cuida da gente, né? E se você teve algum livramento, comente aqui. Vocês já pararam para analisar? Deus dá um livramento pra gente e a gente ainda fica brava com Deus. Seja atrasar para sair de casa ou para qualquer outro lugar, ou desviar o caminho porque algum acidente na frente, ou nos livrar do acidente, né, como eu comentei. Então, e às vezes a gente fala, mas eu queria chegar mais rápido, ou briga até com a pessoa, às vezes a esposa ou o filho atrasa e a gente briga, e a mão de Deus, ele está lá. A mão de Deus está. Pode acreditar. Depois eu comecei a ter essa visão quando eu realmente me converti, e Deus, ele vai dando, né, esse olhar espiritual para que a gente consiga enxergar não só como humanos, né, carnais, mas para a gente ter esse olhar espiritual, que quando Deus, ele age nas nossas vidas, e por muitas vezes a gente não percebe, e eu não percebia. Então eu ficava chateada, e eu acredito que com vocês também, né? E são situações que depois a gente vai analisando e a gente começa a agradecer com esse cuidado que Deus, ele tem com a gente, como ele é misericordioso, ficando chateada com ele por nos livrar. Então, se vocês, olha só como nós somos, né? Uma das passagens mais famosas, né, da Bíblia é a história do Balaão com a jumenta. Então, Balaão, caminhando com a sua jumenta, apareceu na frente um anjo. E aí a jumenta desviou. Vendo o anjo novamente, a jumenta desviou de novo. E pela terceira vez, vendo o anjo, a jumenta desviou pela terceira vez. Nesse percurso, Balaão ficou bravo com a jumenta. Bateu na jumenta, sendo que ali ela estava protegendo ele de ser morto pela espada. Tinha uma espada na frente. E o anjo de Deus apareceu e fez com que a jumenta desviasse. E a nossa reação, por muitas vezes, Deus ali deu livramento, mas ele não interpretou dessa forma, né? Ele ainda ficou irritado ali com a jumenta. E a jumenta, porque Balaão, aí tem uma outra, na mesma situação, uma outra perspectiva diferente, de outro livramento. Balaão estava para amaldiçoar Israel. E Deus, para impedir, apareceu na frente da jumenta, para impedir que ele chegasse e amaldiçoasse Israel. Então, para você ver como que Deus, ele protege. Ele protegeu ali o seu povo, né, para que não fosse amaldiçoado. Então, ele cria situações para nos proteger. E na Bíblia fala, né, ele sempre manda um anjo, ele é o nosso escudo. Eu vou ler aqui para vocês, em Salmo 28, 7. O Senhor é minha força e o meu escudo. Ali ele foi o escudo, né? Livrando ele da espada. Em Salmo 91, 11. Os anjos guardam em todos os caminhos, segurando com as mãos para que não haja ferimentos, sendo descritos como protetores contra perigo,
físicos e espirituais. E foi assim que aconteceu. Ele não foi ferido porque a jumenta desviou por causa do anjo. Então Deus, ele coloca esses anjos para nos livrar. Mas nós temos que ter esse olhar, né? Esse entendimento para reconhecer e agradecer a Deus. Por mais que às vezes a gente vai ter que ficar esperando mais tempo, a gente estava com pressa. Hoje, inclusive, quem não tem pressa, né? Nós vivemos assim na pressa todos os dias e muitas vezes Deus, ele quer só nos parar. Ele quer só nos livrar. E é importante a gente agradecer a Deus mesmo nesses momentos. Mas nós precisamos estar conectados com Deus para conseguir enxergar. Porque senão as nossas distrações e a nossa desatenção vai passar batido. A gente quer insistir com aquilo. Muitas vezes a gente sente que não é o momento, não é a hora, mas a gente quer. A gente quer e a gente quer. E às vezes Deus permite que alguma situação aconteça como uma consequência, né? Consequência da nossa desobediência. Então eu acho que a mensagem é essa, do cuidado de Deus, a mão protetora dele, que envia os seus anjos. Ele é o nosso escudo. Nós precisamos estar atentos e agradecer, sempre agradecer, em qualquer situação, porque Ele está à nossa frente. Ele enxerga além dos nossos olhos. Então, só nos cabe obedecê-lo e confiar que Ele está fazendo melhor. Mesmo que naquele momento a gente não entenda e a gente fique irritado, como Balaão ficou irritado com a jumenta. Mas a palavra de hoje é essa, para que você analise a situação e comece a ter essa percepção. O meu nome é Gabriela, eu sou terapeuta, sempre comento aqui nos meus vídeos. Estou aqui para dar uma mensagem de fé, de esperança e de reflexão. E se você precisar também de ajuda profissional, eu trabalho com famílias, casais, pessoas que estão passando por relacionamentos conturbados, relacionamentos tóxicos, né? Pessoas sofrem muito e não conseguem sair desse ciclo. Entre em contato comigo se vocês tiverem interesse em conhecer meu trabalho. Pessoas que estão passando por crise de ansiedade, depressão, eu também posso ajudá-lo, né, na parte profissional. Mas acima de tudo, o nosso Todo-Poderoso é o nosso Deus. Ele sim faz milagres, né? Então eu deixo aqui o meu agradecimento e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneçam com vocês. Amém!